Não Aham. sei se você tem acompanhado as coisas que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, mas em Minnesota, que foi onde aconteceu esse caso do George Floyd, Minnesota. eles estão protestando e pedindo para tirar o financiamento da polícia e, inclusive, abolir a polícia. Não sei se você chegou a ver isso. Aham. E aí, Pois é, ah, pode falar. e Não, eu só aí, queria só falar uma coisinha, vai ser rápido. Eu prometo que vai ser rápido. diga. É que é o seguinte, teve alguns casos que alguns policiais se ajoelharam, certo? Dizendo que eles estavam a favor das pessoas que estavam se manifestando, principalmente em Minnesota e na Filadélfia, que inclusive o movimento Antifa nos Estados Unidos surge ali na Filadélfia, né? Mas eu não vou me esticar muito nessa história não. Quando o policial se ajoelha, ele está dizendo assim, ó, eu estou a favor da sua causa. Nesse momento, ele está dizendo o seguinte, eu estou aqui na corporação, mas o meu senso de humanidade é maior que a minha corporação. Quando ele faz isso, ele está se tornando anarquista. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, eu tô aqui nessa situação, mas se eu tivesse que mudar e para outro lado, eu iria. Coisa que, por exemplo, dentro desse recorte do que eu falei, o Hugo Chávez fez. É isso que eu tô querendo, tava querendo Eu deixar isso daí sei. mais claro. A- Aí a população pode falar, Agora, cara. esse ponto do policial se ajoelhar não é o suficiente, né? Porque, Não, não é. como você mesmo disse, como a gente sabe, a instituição da polícia. Eu não posso falar pelo Brasil, mas eu posso falar pelos Estados Unidos. A polícia surgiu justamente para conter os escravos libertos. Na polícia, É, inclusive, saiu em jornais, artigos de jornais, comentaristas falando: nós temos que arrumar uma instituição para manter os negros sob controle. Então, a polícia nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, ela foi criada para dominar os negros que tinham sim, acabado de ser libertados. E os sim. negros foram encontrados com violência no sul dos Estados Unidos. Como eu disse, eu não posso falar pelo Brasil, mas eu posso falar pelos Estados Unidos. E após isso, os negros pensaram, não, a situação tá ruim aqui no sul, vamos para o norte. E os negros foram para o norte. A maioria dos negros foi para o norte e encontraram a mesma violência que estava tendo no sul. Então, a polícia ela foi criada com essa intenção de controlar a população negra. E o que estão pedindo em Minnesota é para tirar o financiamento da polícia e abolir a polícia de vez. E aí, muitos O que grupos eu de acho uma extrema. inocência. Oi? Eu acho uma inocência, certo? Pensar assim. É, é, Porque é, a forma que o policial. Não, porque assim, da mesma forma que o policial pisa no pescoço do negro porque ele acha o negro inferior, o médico enfim, do hospital prefere tratar o branco do que o negro, sem prestar atenção nele, assim. É uma coisa que as pessoas que pensam assim, elas são ainda idiotizadas, na minha opinião. É porque elas ainda não entenderam que o problema não é a corporação em si, mas na verdade o racismo que é estruturado no país deles, assim. sim, É o que eu tô dizendo assim, ó. Foi filmado ele passando isso, cara. Mas nos corredores dos hospitais, nos tribunais, quando os juízes vão dar as sentenças, em tudo que o sistema toca, em tudo que o sistema toca, ele sempre vai privilegiar aqueles que têm o seu direito de nascença do privilégio. Então a gente teria que também tirar, por exemplo, os recursos, é o que eu estou dizendo, é porque não é filmado, mas os médicos racistas também tratam os pacientes da mesma forma que esses caras tratam. É importante dizer que existe tráfico de órgãos, véio. Existem pessoas que são mortas nos hospitais para poder serem tirados os órgãos delas. E as pessoas, que Fábio, você está fazendo teoria da conspiração. Não, existem investigações para isso daí. sim, sim. E
Vale lembrar, não sei se está sabendo, tá rolando uma investigação aí sobre questão de escravidão, que várias pessoas poderosas, inclusive, não diretamente, mas indiretamente, até Gisele Bündchen, várias pessoas assim têm alguma ligação em relação a isso daí. Que fique bem claro, que eu sei que a gente não está gravando para muitas pessoas, mas que fique bem claro, não estou dizendo que ela está diretamente envolvida, mas pessoas que de alguma maneira as empresas dela têm alguma ligação, né, negócio de moda, tenham uma ligação ali com escravos, venda de A, pessoas e alegada, allegedly, né? Como é a palavra em português. isso. Então, assim, permeando, Permeando. permeando. Então, assim, cara, acontece. Eu acho meio bobo pensar dessa maneira, porque essa mesma polícia também serve como uma forma de os negros chegarem até essa base sistêmica e de repente investigar cultos que acontecem e já aconteceram também falando sobre isso, que matam negros. Então assim, é uma coisa que eu não acredito que melhoraria, pelo contrário, sabe? Opa, eita, será que a polícia quer entrar em mim? Enfim, eu penso dessa maneira. Eu penso que as pessoas são muito fáceis de cair em falácias do tipo, então é só acabar com isso. Não é isso.